Shalom, queridos, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Eu tive afastado um tempo por motivo de forças maiores, mas graças a Deus já estou de volta para podermos regravarmos os nossos vídeos e assim estar fortalecendo o nosso canal aqui no YouTube. Se você gostar dos nossos vídeos, por favor, nos ajude compartilhando, divulgando, se inscrevendo no canal, ativando o nosso sininho. São meios que você tem de nos ajudar a enriquecer ainda mais esse projeto que visa facilitar e levar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Uma outra sugestão também é, se você tem algum tema que você queira que eu aborde, por favor, coloca aí no canal que a gente vai estar conversando sobre os temas sugeridos por qualquer pessoa que estiver inscrita em nosso canal, tá certo, queridos? E hoje eu escolhi um tema muito interessante, que é o progressismo cristão. Deixando claro que eu não vou me deter aqui todas as informações da história. Eu vou apenas explicar o que é importante para que todos compreendam o que é o progressismo cristão e qual a ameaça desse progressismo para a igreja cristã. Vou explicar isso também porque é uma ameaça, enquanto alguns acham que é uma renovação da igreja ou uma evolução da igreja. E porque, em vez de ser evolução, porque eu digo que é uma ameaça. Tá bom? Deixando claro também que a minha missão aqui não é criar polêmica com os cristãos progressistas. Os respeito, tenho amigos progressistas na igreja, pessoas que eu respeito, pessoas que estudaram comigo e se formaram até comigo, que são progressistas hoje, que eu os respeito até, mas discordo de posicionamentos. E eu vou explicar o porquê eu discordo nesses vídeos. Então, progressismo cristão vão ser 2 vídeos curtos, mas para que a gente compreenda o que é e posteriormente a gente tenha pelo menos o direito de decidir se vamos virar cristãos progressistas ou não, tá bom? Mas a minha intenção aqui é levar o conhecimento, tá certo, gente? Também não vou me deter aos detalhes, vou falar aqui de maneira geral para dar o máximo de informação possível com o menos tempo possível, tá certo? Vamos lá. A igreja cristã, ela passa por várias, digamos assim, várias transformações na história. Mas na Idade Média, aproximadamente, existe um movimento chamado movimento de reforma protestante, que visa fazer um processo de restauração às escrituras. Lá surge a ideia de que tudo que o cristão crê tem que estar na Bíblia. O monge Martinho Lutero chega a dizer que toda doutrina deve ser rejeitada se não tiver na Escritura, ainda que faça chover milagres. Então, durante muito tempo, a igreja cristã, a igreja principalmente evangélica, protestante, ela se pautou na sã doutrina bíblica, no fundamento da Escritura, no que a Bíblia diz. Mas com o passar dos anos, foram surgindo outros grupos. E entre esses outros grupos, a Bíblia, que até então era interpretada como a Bíblia é a palavra de Deus, ou como sendo a palavra de Deus absoluta, passou agora a receber outras interpretações. Então alguns grupos começaram a mexer nisso e a dizer que a Bíblia continha a palavra de Deus. E um outro grupo dizer que a Bíblia tornava-se a palavra de Deus. Entre esses grupos surgiu então a neo-ortodoxia. O nome mais famoso da neo-ortodoxia é um homem chamado Karl Barth. Para Karl Barth, a Bíblia não era, ela tornava-se a palavra de Deus quando a pessoa passava a ler a Bíblia e aquele momento de experiência com o texto, naquilo que a pessoa estava entendendo, então você vai dar à pessoa que está interpretando a autoridade de receber esta palavra que está implícita na Bíblia, mas a Bíblia se torna palavra no momento da leitura dela, tá certo? Então, o que acontece? A partir daí, a autoridade, então, torna-se do intérprete, porque quando eu afirmo que a Bíblia é a palavra de Deus, a autoridade é do texto. Se eu penso uma coisa que o texto diz outra, eu estou errado e o texto é a palavra, o texto está afirmando
e ele que está certo. Mas quando eu digo que a Bíblia torna-se, se eu penso uma coisa, ainda que isso não esteja literalmente no texto, eu estou certo, porque essa minha experiência com o texto é que está valendo. Espero estar sendo claro. Se tiver dúvida, comenta lá, não entendi tal ponto, a gente responde, tá bom, gente? Mas o que acontece? A partir daí, com a Bíblia torna-se, surge várias teologias, vários pensadores, né? E surge então em alguns grupos cristãos, inclusive dentro do seio da Igreja Católica, surge a necessidade de criar-se a teologia da América Latina. Então surge aí uma teologia muito conhecida, o Leonardo Boff é um dos maiores nomes dessa teologia, que é chamada Teologia da Libertação. E essa teologia da libertação começa agora a discutir um Deus, ou discutir Deus, a partir da necessidade do marginalizado, daquele que está à margem da sociedade. É a teologia dos pobres, dos oprimidos, né? A discussão social da igreja, né? Paralela à teologia da libertação, nasce também uma outra teologia, que é a teologia da missão integral da igreja. Essas teologias, ambas têm algo em comum. Elas pensam no Evangelho na perspectiva da necessidade humana. Como a igreja pode ser útil para atender às demandas da sociedade humana. E ambas as teologias, principalmente a da libertação, ela tem um viés de um sistema ideológico chamado socialismo, né? E aí eu preciso entender o que é o socialismo. De maneira simples, o socialismo é a crença de que a sociedade é dividida em classes. Um homem chamado Karl Marx, ele dividiu a sociedade em burguesia, que são os opressores, e proletariado, que são os oprimidos. Então, para ele, o sistema capitalista é movido entre opressores, burgueses, e oprimidos, proletariados. E o grande sonho de Karl Marx, para encontrar a paz, digamos assim, é que os burgueses desçam, se nivelem e criem um sistema de igualdade social. Nesse sentido, para que isso acontecesse, Karl Marx acreditava que o melhor caminho seria através da ditadura do proletariado, onde o proletariado agora iria crescer para derrubar os burgueses da sua posição opressora, tá certo? Então, em síntese é isso. Então, essas teologias todas começam agora a discutir juntamente com o socialismo uma forma eficaz de produzir uma igreja eficaz para os anseios de uma sociedade oprimida por um sistema opressor que para eles é o capitalismo. Quando você junta a teologia da libertação, a teologia da missão integral e o socialismo, você então fortalece o surgimento de um novo grupo, que é aquilo que nós chamamos de progressismo cristão, que tanto existe entre evangélicos como entre católicos, tá certo? Esse progressismo cristão começa a discutir temas, certo? Que antes eram considerados tabu no meio ortodoxo, no meio conservador da igreja. E ele começa a refletir sobre alguns assuntos de viés importante para a sociedade, mas que a igreja já tinha fechado nos seus pontos. E aí, com o passar do tempo, surge também, nessa mesma viés, porque uma coisa puxa a outra, a teologia inclusiva, que aponta a homossexualidade como algo natural, algo do ser humano, e usa agora as escrituras, os textos que proíbem a homossexualidade, como algo histórico, não como algo presente, e aponta ali muito mais para a promiscuidade do que para o ato em si, para o pecado em si. Então,
para esses intérpretes, o pecado seria a promiscuidade e não o ato homoafetivo, ou ato homossexual. Então perceba que essa é a junção toda, vai se desenvolver o progressismo, que é essa ideia geral, de maneira simples, de criar uma mensagem social, de criar um evangelho aplicável às necessidades, trazendo respostas às necessidades da sociedade moderna nos mais variados temas e, ao mesmo tempo, rediscutindo pontos que a igreja, eles chamam de tabu, mas que a igreja cristã como um todo tem como princípio. E eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá, gente? Então, de maneira sintetizada é isso. O que acontece? O progressismo cristão, ele começou a se espalhar e começou a se infiltrar na igreja evangélica. E aí o que acontece? É muito comum você ouvir hoje pessoas pegarem passagens bíblicas, como aquela passagem que fala de Jesus dizendo: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive nu e não me vestiste, eu fui preso e não me visitastes. Ou pegando aquela passagem do jovem rico que diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e siga-me. Então essas passagens que falam sobre justiça social, as passagens do Antigo Testamento que falam também sobre justiça social, são usadas para pressionar a igreja a trazer uma resposta social para um sistema socialista. Então, essa, em síntese, é a grande arte do progressismo. Ele vem como uma resposta aos anseios da sociedade. E ele trabalha com o princípio: olha, a sociedade é oprimida por causa dos burgueses que oprimiram sempre, porque os burgueses que oprimiram geraram uma pessoa oprimida e essa pessoa agora precisa de solução social para sair dessa opressão e se tornar uma livre. A ideia da teologia libertária, que trabalha com a ideia de libertar o homem das opressões sociais que ela sofreu no decorrer da sua vida. A teologia progressista, ela aponta para os movimentos modernos de combate ao racismo, de combate ao capitalismo, de combate à opressão, digamos assim, que eles chamam, a opressão que o homossexual sofre, o preconceito que os homossexuais sofrem. Então existe uma série de temáticas que a teologia progressista toma para si, assume para si, e de antemão ela acaba se apresentando como um processo de avanço social, ou seja, a igreja estivesse evoluindo, como se a igreja estivesse evoluindo em determinado momento por causa dos conceitos do progressismo cristão. Mas estaria realmente o progressismo cristão ou a teologia progressista correta? Jesus realmente veio se preocupar com os bens sociais, com a estrutura de uma sociedade? Jesus teria sido socialista, marxista, Porque hoje está na moda, todo mundo quer Jesus do seu jeito. No outro vídeo eu vou responder essas perguntas. Mas a teologia progressista está correta? A mensagem do Evangelho veio para trazer alívio social às pessoas? Para trazer uma resposta social às pessoas? As pessoas realmente que são ricas são opressoras, terríveis? E os pobres são pobres porque foram oprimidos a vida inteira? É isso que a Bíblia realmente diz? É isso que o Evangelho nos ensina? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Deus abençoe a todos.